Priscila Caneparo segue aqui com a gente. Professora, essa é a batalha interna de Trump. De alguma forma, manter o seu discurso, especialmente contra os democratas. E a Califórnia é quase como um alvo esperado dessa estratégia. Pois é, Thaís. E aí a gente vê um problema que se interconecta também com a questão da guerra. O Trump está perdendo muito apoio popular, a gente viu nas manifestações do último final de semana em relação justamente a essas ações advindas no Irã e a insatisfação também da população interna, com o aumento da inflação, com a questão do preço da gasolina, preço dos alimentos. E basicamente o que o Trump faz é meio que mudar o foco, né? Porventura, justamente indo para os democratas, para essa crítica aos democratas, para sair um pouco do espectro que somente ele seria o problema dos Estados Unidos. E é claro que daí a gente também tem uma tendência de queda do índice democrático dos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Primeiro porque o Instituto Norueguês, que historicamente faz essa avaliação do nível de democracia dos países, falou que os Estados Unidos hoje está em decréscimo de valor democrático. Por consequência, ele se sente, né, o governo, vamos colocar assim, o governo federal, o governo, a administração Trump, se sente na obrigação, por não dizer, né, no direito, por assim dizer, de invadir as competências de outras administrações estaduais, como é o caso da Califórnia. Essa investigação não cabe, é importantíssimo destacar, segundo os preceitos normativos dos Estados Unidos, ao governo federal, mas sim ao governo estadual, observar se de fato ocorreu alguma fraude. Mas, Thaís, aí vem um outro ponto. É muita coincidência, né? E aí eu falo de uma maneira bem subjetiva mesmo, que todas as fraudes estejam ocorrendo em estados em que há oposição governando. Então, o que o Trump quer é justamente contrabalancear, isso é importantíssimo destacar, as críticas direcionadas ao Partido Republicano por conta de guerra, por conta de aumento do preço dos combustíveis, aumento da inflação, aumento do preço dos alimentos, para uma questão voltada à saúde que é tão cara para os americanos e principalmente para os governos democratas em relação à corrupção, para que lá nas midterms a gente consiga chegar com o mesmo nível de crítica e para que os republicanos consigam ter alguma noção ou alguma possibilidade de concorrer novamente à maioria da Câmara e do Senado dos Estados Unidos. Então, eu vejo isso como um posicionamento estratégico para também direcionar críticas para o Partido Democrata. Não, e claramente as eleições de novembro, Trump já começou, inclusive, a falar delas, né? Que pode ser empichado se os republicanos perderem a maioria no Capitólio. Quer dizer, ele tem noção do que está para acontecer. Agora, professora, tem uma outra bomba chegando aí, porque com essa intensificação dos ataques e essa situação no Irã, o preço do petróleo não está baixando, está subindo mais, especialmente o petróleo americano, ou seja, vai fazer o americano conviver mais tempo com a gasolina e o diesel mais alto. Os índices de popularidade do presidente estão apontando para baixo. Nesta ação de atuar contra os democratas, existe espaço para alguma recuperação nessa popularidade? Eu acho muito difícil, Thaís, e explico por quê. Primeiro porque o Trump, ele fala muitas vezes em aspectos contraditórios, incluindo aí a guerra. Um ponto que ele falou que a guerra não ia perdurar mais que uma semana. Os mercados se acalmaram. Só que agora ele volta na retórica que a guerra vai durar de 2 a 4 semanas. Mas quanto tempo, de fato, vão ser essas 2 a 4 semanas? Porque ele renova esse discurso. Esse discurso ele vem repetitivo, principalmente para os mercados. Então, acho muito pouco provável que, por exemplo, essa questão alegada pela administração Trump em relação à corrupção dos democratas, se é que ela existe, vai vir à tona de igual maneira como está vindo essas questões do que o Trump tem falado e tem agido de maneira diversa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Thaís, também, é que a sociedade dos Estados Unidos vai começar a sentir mais ainda no bolso que, por mais que ela seja autossuficiente na produção de petróleo, que de fato a commodity petróleo aumentando seu preço no mercado internacional vai repercutir também no preço da galão dentro dos Estados Unidos. Então, independentemente dos Estados Unidos, do Brasil e de qualquer outro estado serem autossuficientes e não precisarem do Estreito de Hormuz especificamente para a passagem do petróleo, o preço da commodity vai subir
e, por consequência, todo o petróleo produzido no mundo vai subir. E isso vai impactar o bolso dos Estados Unidos, do estadunidense. Além do que, para a gente começar a falar de um outro aspecto, que é muito importante também destacar, que do Estreito de Hormuz vem diversas commodities necessárias para retroalimentar as empresas de Big Techs, empresas essas que se encontram nos Estados Unidos. Então, se a questão do fechamento do Estreito de Hormuz, se a guerra não chegar nisso finalmente, a gente vai ter também impacto na inflação dos Estados Unidos advindo de uma grande fonte de receita, que é justamente a questão das Big Techs. Então, Thaís, eu acho muito difícil que esse escândalo, suposto escândalo dos democratas, venha de fato a atrair a atenção do estadunidense como essas questões atreladas ao bolso do americano atrai. Então, por consequência, eu acredito piamente que o impacto muito mais pior, né, muito mais prejudicial, coloquemos assim, nas eleições de midterms, será para o Partido Republicano. Priscila, antes da gente terminar, eu não posso deixar de te ouvir. A gente tem tratado aqui, falei agora há pouco na abertura do Hora H, as revistas internacionais de maior influência já estão debatendo isso, que é o papel da China nisso tudo. Você passou por isso falando lá da China provavelmente vetando a tentativa de alguns países do Conselho de Segurança da ONU de aprovar ali uma resolução para garantir a travessia do Estreito de Hormuz. A China... a leitura hoje é de que ela está tentando discretamente ir buscando um espaço de mais influência de poder, de moderadora dessa história e de ocupar um vácuo dos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse movimento? Bom, Thaís, eu acho que é importantíssimo destacar que toda e qualquer guerra que está acontecendo na atualidade, ela versa também em uma guerra dialógica entre Oriente e Ocidente. É só a gente ver que o papel dos BRICS ele vem crescendo principalmente nesse momento, quando a gente observa que, de um lado, há um país que historicamente é hegemônico e, do outro lado, há um país que, de fato, foi renegado, principalmente na história das organizações internacionais e dos eixos de poder no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente for analisar guerra Rússia versus Ucrânia, guerra Estados Unidos versus Irã ou Israel versus Palestina, Israel versus Irã, sempre tem um conflito dialógico. Por consequência, o que a China está fazendo é justamente tentar manejar, primeiro, a sua influência no mundo, né? Porque, de fato, ela já tem uma grande influência aqui na América Latina, ela já possui alguma influência no Oriente Médio, possui uma grande influência nos países do Sudeste Asiático e também na África, mas agora ela quer prevalecer seu posicionamento como, né, atual, grande, enfim, apoio, vamos colocar assim, apoio à soberania iraniana. Por quê? Porque, de fato, a China o que quis fazer com a apresentação daquela proposta de paz é reafirmar a soberania iraniana. E a gente não pode esquecer que o Irã possui um acordo de cooperação militar com a China que também influencia nessa capacidade estratégica militar que o Irã vem demonstrando para a sociedade internacional. Então, é claro que a China não vai ter um interesse, primeiro, na abertura total do Estreito de Hormuz, porque a gente muito bem sabe que a China continua sendo muito privilegiada com essa guerra, porque os navios que saem em direção do Golfo Arábico, em direção à China, continuam passando no Estreito de Hormuz. Segundo, porque é um momento crucial para que a China possa desenvolver bom relacionamento muito mais com outros países, como, por exemplo, o Kuwait, como, por exemplo, Catar e Emirados Árabes Unidos. Isso não é um erro do que eu estou falando, mas é porque esses países vão repensar se cabem ter bases militares dos Estados Unidos, porque eles estão sendo atacados pelo Irã, e a contrapartida que os Estados Unidos deu para ter essas bases militares era a segurança. E eles vão repensar se de fato vale a pena, porque os Estados Unidos não conseguiu controlar a segurança desses países. E, por fim, obviamente, a gente observa que os Estados Unidos vêm gastando muito dinheiro que poderia ser investido no comércio internacional e no seu mercado interno com essa guerra no Irã. Então, a China vai ter um papel crucial no pós-guerra, primeiro, em relação a poder militar estratégico no Oriente Médio e, segundo, também, como é que vai ficar a capacidade de gerir esse comércio internacional no pós-guerra Irã. Muito bom te ouvir, Priscila Caneparo, professora da Washington and Lincoln University. Muito obrigada, especialista em Direito Internacional. Obrigada, Priscila, por participar conosco nessa Sexta-feira Santa. Bom resto de feriado para você e feliz Páscoa.
Obrigada, igualmente. Bom trabalho para vocês.